رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام. بسم الله, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah, sua misericórdia e bênçãos estejam convosco. E mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso programa Conversas de Ramadã. Este é o nosso terceiro encontro e temos como título Ramadã como manifestação da misericórdia de Allah. Na verdade, existem pessoas, de princípio não muçulmanas, que pensam que o não comer e não beber coloca a pessoa numa situação igual a um castigo. E isso lhes leva a acreditar que os muçulmanos no mês de Ramadã se encontram numa situação de condenação. Em outras palavras, podemos dizer que essas pessoas chegam a pensar e até a dizer que o Deus dos muçulmanos é muito cruel. Eles dizem que Allah subhanahu wa ta'ala é muito cruel porque não seria necessário privar as pessoas de suas necessidades para provarem a sua fé e obediência. Eles querem dizer que para provar que a pessoa é crente não precisa ficar um tempo sem comer ou sem beber. Essas pessoas falam assim ou pensam assim porque não sabem que Deus mostra a sua misericórdia de várias formas. E o Ramadã é uma das formas que nós devemos perceber a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo, a nossa conversa hoje tem como, portanto, tema aspectos que revelam a misericórdia de Deus no que diz respeito ao jejum no mês de Ramadã. De princípio, falamos no nosso primeiro encontro que quando chega o mês de Ramadã, são acorrentados os demônios, são fechadas as portas do inferno e são abertas as portas do paraíso. E a cada noite são libertas certas pessoas que haviam sido condenadas ao castigo do fogo. Este acontecimento por si, além de focar a importância que este mês de jejum tem perante Deus, este acontecimento revela também a misericórdia de Allah. É uma grande misericórdia o fato de Allah subhanahu wa ta'ala prender as criaturas que nos incitam à prática do mal. É uma grande misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala o fato de Ele nos abrir as portas do lugar mais desejado por todos nós e fechar as portas que dão acesso ao lugar onde ninguém deseja estar. Isso só basta por misericórdia. Agora, indo ao encontro daquele pensamento de pessoas não muçulmanas que acham que jejuar é uma condenação, eles deviam saber que os muçulmanos não foram os primeiros a ser ordenados a jejuar. Mesmo os povos anteriores, incluindo aqueles que seguem as duas religiões que antecederam o Islã, neste caso os judeus e os cristãos, também foram ordenados a jejuar. Então, dessa maneira fica claro que o jejum islâmico não é novidade na história da humanidade. E isso basta como prova de que não se trata de uma crueldade de Deus, nem castigo aos muçulmanos. O Alcorão diz, no versículo 183 do capítulo 2, o capítulo da vaca, Allah subhanahu wa ta'ala diz:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ó crentes muçulmanos, foi-vos prescrito o jejum, tal como havia sido prescrito para aqueles que existiram antes de vós. Ou seja, para aqueles que receberam o livro de Deus, antes de vocês receberam o Alcorão. Portanto, o jejum não é uma devoção estranha, nem é um peso insuportável para o ser humano. Ao contrário, o jejum é uma prática que leva ao crente a alcançar o nível mais alto de integridade. E o que é integridade? Integridade é o único fator na vida através do qual Allah subhanahu wa ta'ala ama mais a uma certa pessoa em relação a outra. Quando Deus olha para as pessoas, Ele não se importa com a sua classe social, não se importa com a sua linhagem, com a sua cor, raça ou com a sua etnia. Ele olha para o grau de temor ou integridade que as pessoas têm para com Ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 13 do capítulo 49 do Alcorão: Ya ayyuhan nasu, ó pessoas, ó humanos, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, vos criamos a partir de um macho e de uma fêmea. De princípio eram só duas pessoas. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ou seja, vocês eram muito poucos, só duas pessoas, vos reproduzimos e vos dividimos em nações, e as nações dividimos em tribos. Para quê? لِتَعَارَفُوا, para que vocês se conheçam. Mas fiquem sabendo que com as vossas diferenças, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. A pessoa mais honrada perante Allah, a pessoa mais amada perante Deus, é aquela pessoa que mais teme a Ele, a pessoa mais íntegra, aquela que tem um alto nível de integridade. Portanto, o jejum é a prática que, de uma forma fácil, leva a pessoa a ser amada e honrada por Deus. Por essa razão, o versículo no qual se fala da obrigatoriedade do jejum, está bem claro que o objetivo da sua prescrição é que nós alcancemos a integridade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O jejum foi prescrito para que vocês sejam tementes, para que vocês sejam íntegros. Então é um grande favor de Deus e uma grande misericórdia sua para conosco o fato de Ele nos ter ordenado a fazer aquilo que será o motivo de Ele nos amar. Se existe alguém que pensa que jejuar é um peso insuportável, devia saber que esse pensamento é muito contrário à verdade, porque se o jejum de Ramadã fosse uma condenação ou castigo de Deus, não permitiria que a pessoa que se encontra doente ou viajando não jejuasse. Nós sabemos muito bem que quando uma pessoa se encontra presa e adoece na cadeia, nunca se diz a ela: vai para casa e quando melhorar volte para aqui. Sabemos sim que o mínimo que se pode fazer é levar-se ao hospital a essa pessoa, e ainda acompanhada e às vezes algemada. E até em certos casos, há vezes que pessoas morrem em cadeias por falta de tratamento. Sei lá porque o motivo que os levou a serem condenados foi muito grave, ou porque falta de atenção pela parte que respondem pelas cadeias, sei lá. Mas na verdade é que sabemos que um condenado não tem essa liberdade de fazer quando se sentir bem, ao contrário do Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala mostra que jejuar o Ramadã não é um castigo. Por isso Ele diz: esse jejum que vos foi prescrito, ayyaman ma'dudat, é uma devoção que se pratica em tempos determinados. É uma devoção que se põe em prática em dias determinados. Então, faman kana minkum maridan, aquele que estiver doente, ou ala safarin, ou que estiver de viagem, fa'iddatun min ayyamin ukhra, é só contar os dias que ele ficou doente, os dias que ele ficou de viagem, e aí vai compensar quando voltar da viagem ou quando melhorar a sua saúde. É uma prática que acompanha a sua situação de modo a que ninguém se sinta prejudicado ao cumprir o jejum.
É tanto que nessa mesma passagem Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Aquele que presenciar o mês de Ramadã deve jejuar. E aquele que estiver doente ou em viagem, então compensará em outros dias. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele deseja facilitar as coisas para vocês e não deseja complicar, não deseja dificultar. E essas facilidades, no que diz respeito ao jejum, se manifestam de várias maneiras, em forma de permissões que foram dadas aos muçulmanos. São permissões que os muçulmanos receberam diretamente de Deus, através do seu profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que os povos anteriores não punham em prática, ou seja, não estavam permitidos a fazer. Por exemplo, os povos anteriores jejuavam e depois de quebrar o jejum, se dormissem, não deveriam mais comer nem manter relações, mesmo que despertassem durante a noite. No jejum islâmico já não é assim. Sabemos que essa regra manteve-se até um certo tempo, mas depois Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua infinita misericórdia, Ele permitiu aos muçulmanos a comerem e manterem relações durante as noites do mês de jejum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum." Está-vos permitido durante as noites do mês de jejum a se envolver com vossas mulheres. Vocês estão permitidos a manter relações com vossas mulheres nas noites do mês de jejum. E em seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Comam e bebam até que vocês consigam distinguir entre o fio branco e o fio preto da madrugada, ou seja, aquele momento em que se divide. Desapareça aos poucos a escuridão e apareça aos poucos a claridade da madrugada. Esse momento é que o muçulmano deve parar de comer ou fazer qualquer coisa que não deve fazer durante o jejum. Então fica claro que esta é uma permissão que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos muçulmanos, e dentro desta permissão nós conseguimos enxergar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. É tanto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Faslu ma bayna siyamina wa siyam ahli al-kitab aklatu sahar." Uma das coisas que diferencia o nosso jejum do jejum daqueles que receberam o livro antes de nós é a refeição da madrugada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivava os muçulmanos a tomarem uma refeição de madrugada, esta mesma refeição que em outras palavras chamamos de refeição matinal, que acontece antes da oração. Ela vem como forma de fortificar o organismo de modo a aguentar com os efeitos do jejum. Esta refeição é uma forma de preparar o organismo a aguentar com a fome, a aguentar com a sede e outros encargos do jejum. Por isso ele dizia que esta refeição é abençoada. Falá tada'uhu, não deixem de tomar esta refeição, mesmo que seja necessário só tomar ou beber um gole de água, porque Allah subhanahu wa ta'ala e os seus anjos yusalluna ala al-mutasahhirin, eles derramam sua misericórdia para aqueles que tomam esta refeição. Estamos a falar de misericórdia e aqui o hadith vai diretamente nessa mesma palavra, misericórdia. O jejum, o Ramadã, é uma misericórdia que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro fator que revela a misericórdia de Deus no que diz respeito ao jejum é a recomendação que nos foi dada a quebrar o jejum assim que se confirmar o ocaso do sol. Ou seja, somos recomendados que logo que o sol desaparece, devemos quebrar o jejum, por mais que ainda não esteja escuro. E aí alguém pode perguntar, mas o versículo diz: "Thumma atimmu as-siyama ila al-layl", completem o jejum até a noite.
E a resposta é que a noite não significa a escuridão. A noite significa o pôr do sol. Quando o sol se põe, já é noite, mesmo que não esteja escuro. O hábito de quebrar o jejum quando já estiver muito escuro não é uma tradição islâmica. É sim uma tradição judaica e cristã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr." Esta religião estará sempre firme desde que as pessoas apressem de quebrar. Por quê? Porque os judeus e os cristãos começaram corrompendo a sua religião com essa prática de se precipitar a quebrar o jejum. لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Os judeus e os cristãos, eles demoram de quebrar. Isso parece uma coisa pequena, né? O que tem a ver demorar de quebrar o jejum com corromper a religião? É claro que a religião corrompe-se aos poucos. Então, uma das práticas com as quais as nações passadas estragaram suas religiões foi de demorar a quebrar o jejum. É tanto que, por saber que os cristãos e judeus demoram de quebrar o jejum, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez foi ordenado a buscar água para mesclar com tâmara a fim de servir de refeição para quebrar o jejum. E ele disse: "Ó mensageiro de Allah, ainda é dia." E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Prepara a refeição para nós comermos, porque quando o sol se põe já é a altura do jejuador quebrar." Esse acontecimento teve lugar numa viagem em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava de jejum com os seus companheiros no mês de Ramadã. E quem nos conta essa história é Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu. Ele diz: "Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi shahri Ramadã." Estivemos viajando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em pleno mês de Ramadã. Falamma ghabat ash-shams, quando o sol se pôs, quando o sol desapareceu, tanto quando aconteceu o ocaso do sol, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya fulano, ó fulano, inzil fajdah lana." Deixa lá buscar água para mesclar com a tâmara a fim de quebrarmos o jejum. E esse companheiro disse: "Ya Rasulallah, inna alayka naharan." Mas ainda é de dia. Estamos em pleno dia, ainda não anoiteceu. O profeta disse: "Inzil fajdah lana." Deixa, vá buscar água para mesclar com a tâmara e que nós devemos quebrar. Quando ele foi buscar a água e trouxe, o profeta sallallahu alaihi wasallam imediatamente bebeu aquela água e disse: "Idha ghabat ash-shams minha huna wa jaa al-layl minha huna faqad aftara as-saim." Quando o sol desaparece deste lado e a escuridão começa a surgir deste lado, fica sabendo que chegou o momento de o jejuador quebrar. Quando o sol desaparece, começa a escurecer o nascente. Então, isso chega para a pessoa quebrar o jejum. Não é necessário esperar escurecer. Estimados irmãos, queridas irmãs, falando da misericórdia dentro do Ramadã, podemos dizer que um outro fator que revela essa misericórdia de Allah durante o mês de Ramadã é que, mesmo sabendo que as orações noturnas no Ramadã são muito mais recompensadas do que em noites de outros meses, mesmo assim não foram tornadas obrigatórias. Temos uma narração que nos diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan min jawfi al-layl. Durante uma noite ele saiu, fasalla fil masjid, e foi orar na mesquita. Wa salla rijalun bi salati. Algumas pessoas vieram lhe seguir e oraram com ele. فأصبح الناس فتحدثوا. E no dia seguinte as pessoas começaram a falar dessa oração. Nós estivemos com o profeta na mesquita à noite e outros acharam que perderam uma grande coisa. فاجتمع أكثر منهم. No dia seguinte as pessoas se aglomeraram na mesquita. O profeta fez a oração com eles. Elas também foram comentar. Cada vez mais o número aumentava, até que na quarta noite o profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu para fazer aquela oração.
E ele, depois do Salatul Fajr, depois da oração da madrugada, disse para as pessoas: não é que eu não gostei de vocês orarem comigo durante a noite. Não é que eu estou contra. Só que eu tive receio de vocês fazerem isso constantemente e a oração noturna de Ramadã tornar-se obrigatória. O que quero dizer aqui é que a recompensa da oração noturna, a oração facultativa, durante as noites de Ramadã é maior. Mas porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, por misericórdia, ele receou que se fizessem constantemente, Allah subhanahu wa ta'ala podia tornar obrigatório este tipo de oração. E ele dispensou às pessoas. Isso é misericórdia. Isto revela a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Deus não quer que a pessoa faça o que está fora do seu alcance para depois justificar-se que estava procurando agradar a Ele. Você já imaginou? As pessoas jejuam, quando quebram já estão cansadas, tem mais a oração obrigatória da noite, tem o tarawih que a pessoa faz de forma facultativa, para depois acordar à noite obrigatoriamente. O que é que seria? Portanto, não se pode agradar a Allah fazendo aquilo que se torna num castigo para você mesmo. Tudo isto revela a misericórdia dentro do mês de Ramadã. São muitos os fatores que revelam a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, estimado irmão, querida irmã, que nós fomos permitidos a quebrar o jejum quando a fome atinge um nível em que a pessoa se sente desorientada ao ponto de prever a morte. Você sente uma fome, você está de jejum, mas de repente começa a sentir uma fome anormal. Você começa a prever que não, se eu não comer, hei de morrer. Aí, Allah subhanahu wa ta'ala permite que você quebre o jejum. Temos uma passagem do Alcorão que diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Não vos mateis a vós mesmos, porque Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso para convosco. E como é que aparece alguém a interpretar o jejum como um castigo? Como é que aparece alguém a julgar o jejum como uma condenação? Veja que a pessoa que estando de jejum e esquecer e acabar comendo ou bebendo, ela é considerada ainda como estando de jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man akala fi shahri Ramadan nasiyan fala qada alayh." Aquele que comer em pleno Ramadã, em pleno dia de jejum, por esquecimento, essa pessoa não tem a obrigação de compensar esse dia numa outra ocasião. Esta pessoa continua ainda de jejum. Em outras palavras, numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa." Aquele que esquecer, estando de jejum, e acabar comendo ou bebendo, é melhor completar, dar continuidade ao seu jejum, porque quem lhe alimentou e lhe deu de beber é Allah. Ou seja, Allah sabe muito bem por que essa pessoa esqueceu. Talvez o seu organismo naquele instante precisasse de água. Talvez naquele instante, se não bebesse, morreria. Então, há vezes que o esquecimento vem como uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente quando falamos de jejum. Aconteceu uma coisa idêntica no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Conta-se que uma mulher estava de jejum e esqueceu, comeu. A comida era muita. E aí ela disse: eu estava de jejum. Um homem que estava perto disse: você diz isso assim que saciou? Depois de comer muito é que você diz que estava de jejum? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: atimmi sawmaki, complete o seu jejum, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilayk. Isso que você comeu, quem lhe deu foi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que criou condições para você esquecer e comer. Talvez você não pudesse completar o seu jejum. Isto é misericórdia. Se fosse castigo, então seria: não, agora quebre e amanhã jejue de novo. Estimados irmãos, queridas irmãs, o Islã é misericórdia. O Ramadã é misericórdia. Você que desencoraja os que estão de jejum, o jejum não é castigo nenhum.
jejuar foi sempre uma prática comum, tão simples que pode ser cumprido por qualquer um. Deixe de espalhar esse espírito incomum. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós este jejum, aceite de nós nossos sacrifícios e que nos introduza no paraíso por sua misericórdia. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام